Não é porque eu perdoei a pessoa que eu preciso permanecer na relação ou conviver com a pessoa, a não ser que seja você mesmo. Você já passou por isso? Quer saber um pouco mais? Então, hoje é o dia 23 do desafio de 180 dias. O tema do vídeo de hoje é perdão, ausência de perdão, efeitos e consequências. Seja bem-vindo ao canal da Rafa Pereira. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha com outra pessoa também que você acha que precisa saber sobre esse assunto. Eu trouxe aqui um roteirinho para... Espero que esse vídeo seja mais um bate-papo. E aí você comenta aqui nos comentários tudo que você for aprendendo ou queira compartilhar. O que é o perdão de verdade, né? Existe uma diferença entre você perdoar só por dizer que perdoou, pra pessoa falar assim que ela me perdoou, mas só pela fala, e tem o perdão que é quando você libera do coração mesmo, você sente, né? Porque eu não sei você, mas eu quando faço alguma coisa de errado para o outro, que eu não sabia que estava sendo errado, eu peço perdão. E aí a gente sente quando é que a pessoa falou só da boca para fora e quando você sente que realmente veio do coração da pessoa e ela realmente te perdoou pelo ato que você cometeu. Quando a gente libera perdão ao outro, não é sobre o outro, é sobre a gente mesmo. Vai fazer referência de alguma forma na figura do outro, mas o sentimento de perdão, ou de raiva, né, se a gente não perdoar, por exemplo, é um sentimento nosso. Então, tipo assim, vamos supor que isso não é real, tá? É só uma suposição. Vamos supor que meu irmão fez algo pra mim e eu não perdoei ele. Se eu não perdoei ele, o que vai acontecer comigo? Ele vai continuar vivendo a vida dele em paz e eu vou ficar com raiva, eu vou ficar brava, eu vou ficar triste, mas não é sobre ele. Se eu perdoo ele, eu tô perdoando a mim mesma. Lógico que a relação talvez não seria a mesma, mas não é sobre o outro, porque muitas das vezes eu tive uma tia que ela faleceu perto do meu aniversário e por muitas vezes ela falou, porque ela ficou doente, né, muito doente, de cama por muito tempo, e ela falou que o esposo dela que deveria ter ficado no lugar dela e não ela. O que eu consegui analisar conforme eu tava aprendendo é que como ela não se dava o perdão para si mesma e não dava o perdão para as outras pessoas, quem ficou de cama, quem com raiva e com tudo, e tudo que aconteceu, no decorrer do vídeo eu vou explicar aqui para você entender o que tá acontecendo, foi ela que ficou doente, foi ela que de alguma forma, né, perdeu a vida e tudo mais, porque não era sobre o esposo, não era que o esposo que tinha que estar no lugar dela. Não, era ela que precisava estar naquele lugar porque ela não liberou perdão. E quando a gente não libera perdão, a gente vai ficar de cama, a gente vai ter muitas doenças que às vezes a gente não se pergunta por que acontece comigo. Porque você não tá se liberando perdão. E aí se você não se libera perdão, o padrão repete. Eu dei um spoiler aqui do que vai vir no decorrer do vídeo, mas tudo bem, tem que falar. E se a gente não libera perdão pro outro, quem sofre é a gente. Então, o exemplo da minha tia foi um exemplo muito real que ficou na minha cabeça, que eu falei assim, nossa, é bom às vezes a gente errar com nossa própria história. Mas quando a gente analisa as histórias dos nossos familiares, a gente aprende em dobro se a gente tiver humildade de aprender com o que aconteceu. Por exemplo, efeitos de você liberar o perdão. No âmbito emocional, você tem leveza, paz interior e clareza mental.
Eu já perdoei muitas coisas que aconteceram no meu passado. E uma delas foi porque quando criança eu me senti abandonada. Eu não me sentia vista. E aí, por eu não... Eu me perdoei recentemente até, porque eu tava repeti padrão com um relacionamento amoroso de, no caso, o outro me abandonou, assim, não que ele me abandonou, mas ele foi viver a vida dele e eu senti abandonada por isso. E se eu não libero perdão, eu repito padrão. E aí é uma rima mesmo pra você guardar na sua memória. Porque eu não tinha liberado perdão pra minha mãe, pro meu pai e para os outros familiares que cuidaram de mim quando criança. E aí eu tava repetindo os mesmos padrões, porque se eu não tenho consciência, que é o primeiro ponto, mas se eu também não libero o perdão daquilo que me machucou, eu vou repetir o padrão. Então eu preciso ter consciência de, às vezes a gente vai repetir vários padrões e a gente precisa se perguntar o que eu ainda preciso aprender aqui. Se eu tô repetindo os mesmos padrões, é porque a gente não liberou o perdão. E o perdão, na maioria das vezes, eu acho que grande parte é relacionada à nossa criança. Quando a gente era criança até os 7 anos de idade, os primeiros 7 anos, depois até os 14, né? Então, a gente precisa liberar perdão para os nossos familiares, principalmente, para quando a gente for se relacionar com amigos, né? De ter amizades, de ter relacionamento amoroso, que a gente também não possa mais entrar em relacionamentos tóxicos, ou igual no vídeo de ontem, eu acho que foi, que eu falei sobre que eu vim de uma família disfuncional. Você só consegue construir uma nova família de uma nova forma, né? Uma família saudável, se você perdoa da onde você veio. Não é sobre você não honrar da onde você veio. É sobre você honrar, mas decidir não repetir o padrão. Que aí é onde você corta as correntes que te aprisionavam. E se você consegue cortar essas correntes, perdoando. E aí não é só sobre o outro, é sobre nós mesmos. O efeito do perdão no lado físico. Melhora no sono, redução da ansiedade e até da dor física. Se você provavelmente está tendo muita ansiedade em algum aspecto, pode ser outros fatores, mas o fato de você perdoar já vai te ajudar na questão da ansiedade também. Relacionamentos. Conexão saudável, capacidade de admirar e respeitar de novo. Isso é muito importante, porque, como eu havia dito, não é porque você perdoou a pessoa que você precisa conviver com ela. Então, você pode ter uma reconexão saudável com ela novamente. Você vai ter a capacidade de admirar ela novamente e respeitar de novo. Um exemplo que eu posso dar é que por muito tempo, no processo da minha infância, até os dias passaram, né, que eu tive um despertar muito forte comigo, principalmente nos dias que eu fiz escutatória, que foi os vídeos de autocuidado, amor próprio, autoaceitação, autoconfiança, grupo de apoio e habilidades sociais e mundo do trabalho. Foram 5 dias e a autoaceitação é da mãe e a autoconfiança é do pai. E por muito tempo eu não aceitei a minha mãe, pelo fato dos meus pais terem se separado. E aí me gerou esse bloqueio. Só que quando eu não aceito
e não reconheço a minha mãe, eu tô negando a mim mesmo. Então, é um processo até curioso de dizer, porque não é sobre o outro, é sobre a si mesmo. Se por algum motivo você passou esse processo, talvez não só de separação dos pais, né? Mas algo na sua infância que a sua mãe falou pra você que seu pai não era bom, ou seu pai falou que sua mãe não era boa, e você ficou com raiva de um dos lados, né? Ou você pegou a dor da sua mãe ou pegou a dor do seu pai e pegando a dor de um dos lados e negando a existência do outro, você tá negando uma parte de si mesmo. Porque a gente é, biologicamente, né, no DNA da gente, a gente é 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Então, quando você nega a existência da onde você veio, você tá negando a si mesmo. E quando você tá negando a si mesmo, você não vai ter como ter uma conexão saudável, não vai ter a capacidade de admirar e não vai conseguir respeitar de novo. Como os meus pais foram professores e continuam sendo, né? De alguma forma continuam sendo professores. Se eu nego a parte da minha mãe de ser professora, eu tô negando uma parte minha de ser professora. E se eu nego essa parte minha de ser professora, eu não consigo evoluir no mundo do trabalho, por exemplo. Porque se eu não consigo admirar esse lado de ser professora, eu não vou conseguir me admirar como professora e não vou conseguir, não é questão de cobrar, mas eu não vou conseguir que outras pessoas também me admirem. Porque se eu não me admiro e não admiro a minha raiz, a outra pessoa até vai me assistir, mas ela também não vai conseguir me admirar. Porque não tem como a gente admirar o outro se a gente também não admira nós mesmos, né? Ou não tem como o outro admirar a gente e se ele também não se admira. Então é um pouco complexo, mas é legal entender sobre isso. O efeito do perdão na parte espiritual. Abertura para propósito, expansão da consciência e conexão com algo maior. Ou seja, você só vai conseguir ter conexão, expansão da consciência, que é igual ao meu caso, que eu tô tendo cada dia mais expansão da consciência, se você perdoa as outras pessoas. E perdoa a si mesmo também, né? Porque a partir do momento que você perdoa a si mesmo e você consegue perdoar as outras pessoas, você vai tendo expansão da consciência e vai tendo a expansão da consciência de que tudo que você pensa, você sente. E eu acho que eu já expliquei isso no vídeo sobre identidade, se eu não me engano. Mas todo pensamento gera um sentimento, que todo sentimento gera uma memória ou uma experiência. E isso acarreta na nossa crença que a gente acredita que ser bom ou ruim. Consequências da ausência de perdão. O lado negativo, né? No caso de você não se perdoar e não perdoar o outro. No lado psicológico, você vai ter ressentimento, você vai ter raiva acumulada e você vai ter ciclos de vitimização, achando que, por exemplo, igual eu falei do caso da minha tia, que foi uma coisa que me marcou muito. Quando você tem ressentimento, você vai engolindo. Vou dar um outro spoiler do vídeo aqui, mas você vai dando veneno pra si mesmo. E a gente não precisa dar veneno pra gente mesmo, a gente pode dar coisas boas pra gente mesmo. E quando a gente perdoa, a gente vai ter coisas positivas. E quando a gente não perdoa, que no caso é a ausência do perdão, a gente só vai acarretar coisas negativas dentro da gente. Do lado físico, a gente vai ter dores recorrentes, a gente pode ter dores recorrentes como exemplo, dor de cabeça, dor de barriga, dores nas articulações, por exemplo, tensão e doenças psicossomáticas. Eu vou trazer um vídeo só explicando disso, porque
Ele é um assunto muito profundo também, então eu acredito que vai ser bem bacana eu trazer só um assunto dele. Mas as doenças psicossomáticas é tudo que a gente acredita. Então, se a gente tem muita tristeza e a gente não perdoa, a gente sente muita raiva, isso vai... Aí entra um pouco também sobre neurociência, que é que dependendo do sentimento que você tem, do tipo de pensamento que você está pensando, você joga no seu organismo ocitocina, noradrenalina, adrenalina, cortisol. São hormônios que o nosso cérebro transmite, né, nos nossos transmissores, e acaba que a gente produz essas substâncias, e ou pode ser substâncias boas ou pode ser substâncias ruins. E aí as substâncias ruins vai nos trazer doenças psicossomáticas. Eu espero que eu tenha resumido, mas eu vou trazer mais profundo em um vídeo aqui, que eu acredito que vai ser bem mais profundo e que possa te ajudar de alguma forma. Quando a gente não perdoa, no caso da ausência de perdão, nos relacionamentos, a gente vai repetir padrão, e principalmente os padrões negativos. Quando a gente não perdoa, a gente sempre vai repetir padrões tóxicos e vai ter dificuldade de confiar de novo. E por mais que, vamos supor, que Joãozinho namorou a Ana. Joãozinho namorou a Ana e eles viveram por 3 anos. Só que Joãozinho e Ana tiveram lá suas dificuldades no relacionamento, terminaram. Quando o Joãozinho encontrar a Marcela, se ele não perdoou a Ana, ele vai repetir os mesmos padrões. Então, e aí, se ele repetir os mesmos padrões porque ele não perdoou a Ana, ele vai ter dificuldade de confiar na Marcela. Mas veja, a Marcela não tem culpa. Por quê? Porque se Joãozinho não perdoou a Ana, quando ele começar a se relacionar com a Marcela, ele não vai confiar na Marcela e vai repetir os mesmos padrões que ele repetiu lá com a Ana. Só que quem precisa perdoar? Joãozinho precisa perdoar não só a Ana, do relacionamento que ele teve antigo, perdoar a Marcela, porque provavelmente não é questão sobre a Marcela, e ele vai ter que perdoar ele mesmo e vai ter que perdoar a infância, porque tudo que acontece na nossa vida adulta foi traumas e bloqueios e crenças e feridas que aconteceu na nossa infância, desde o útero da mãe da gente até primeiro os 7 anos, depois até os 14. Isso eu também vou falar no vídeo sobre feridas emocionais, que já tá preparado no meu cronograma, que eu tenho cronograma de assuntos aqui no YouTube, anotado no Trello, que eu já até compartilhei aqui também no canal, que eu vou trazer, porque eu sei que quando eu tive consciência disso, eu consegui evoluir. No caso, quando eu perdoei, eu consegui ter mais expansão da consciência e foi mais leve e libertador pra mim. Então eu quero também trazer isso pra você. A ausência de perdão, ela também prejudica a nossa produtividade e o nosso propósito, porque a gente fica na energia que é presa ao passado. Então, se a gente não perdoa o passado, a gente também não consegue evoluir, não consegue avançar. Então, é como se eu sempre tive a sensação de que ou eu estava 5 anos vivendo as mesmas coisas, que eu realmente vivi 5 anos no mesmo ambiente, ou que eu tava me sentindo como se eu tivesse correndo demais, só que quanto mais eu corria, mais eu afundava. E recentemente eu me perdoei por tudo que aconteceu, eu perdoei as outras pessoas, porque eu me senti sozinha na solitude e eu tava desesperada, eu não queria ficar sozinha, eu não queria ficar solitária. E aí eu chorei muito, e aí foi um dos dias que eu parei de gravar, depois voltei a gravar. Acho que tem um vídeo aqui que eu acho que eu demorei
12 dias pra gravar, foi por causa disso que eu tava nesse processo. Mas assim, esse processo foi muito desafiador, então assim, eu quero continuar gravando e postar um vídeo aqui no YouTube por dia, mas por algum motivo eu ficar alguns dias sem postar, 12 dias a última vez que eu fiquei sem postar foi 12 dias, foi porque eu realmente estava passando por um processo de consciência, de expansão, e para eu avançar eu precisava perdoar o passado. E foi um processo, eu não queria ter deixado de gravar vídeo, mas eu realmente não tava bem. E quando a gente não tá bem, a gente não tem ânimo, né, pra compartilhar aquilo que a gente sabe com outras pessoas. Mas foi um processo doloroso, sim, porque até a gente aceitar esse reconhecimento do que aconteceu é um desafio. Mas depois que você tem consciência que só você depende de si mesmo e que você precisa perdoar tudo o que aconteceu, mesmo aquelas coisas que você não teve culpa, que, por exemplo, vamos supor, na minha criança, os meus pais se separaram, não foi culpa minha, não foi culpa da minha criança. Mas até eu ter consciência que não era culpa minha, que quem separou, né, vou lá explicar de novo, que quem separou não foi o meu pai e a minha mãe de mim, foi o esposo, aliás, a mulher e o marido que se separaram. Então, até a gente ter consciência disso, leva um tempo, cada um tem o seu tempo para aprender isso. Eu demorei 28 anos, mas acredito que minha família, eu até que fui bem nova para aprender isso. E além de aprender, eu aceitei, né? Eu acho que a dificuldade que a gente tem de avançar não é só aprender, mas sim aceitar o que a gente passou, aceitar da onde a gente veio, honrar da onde a gente veio, ser grato por isso. Eu não tenho ingratidão de nenhum momento, eu agradeço por tudo que vivi, porque se hoje eu sou quem eu sou, é porque eu passei por todo esse processo. Então, se eu quero ser uma outra mulher, né, futuramente, como eu já disse, que eu quero ter uma família, construir uma família saudável, quem precisa assumir essa responsabilidade sou eu mesma. E o vídeo de amanhã é sobre isso, autossabotagem e autorresponsabilidade, que eu quero aprofundar melhor sobre esse assunto também. Porque, veja bem, todos os vídeos e todos os assuntos que eu vou trazer aqui no YouTube são das minhas histórias, da minha vivência. Eu não quero ser coach e nem guru aqui, muito pelo contrário, são temas de processo, de avanço, no caso hoje, né, de perdão que eu realmente vivi ou do que eu vi ao redor, né, com as pessoas da minha família, que eu quero que você aprenda pra você não dar tanta cabeçada na parede como eu dei. Tudo bem que tem coisas que às vezes a gente vai ter que dar as nossas próprias cabeçadas, mas quando a gente escuta o outro, a gente tem uma consciência mais aberta pra quando a gente errar, a gente, nossa, era isso que eu precisava, eu precisava disso, porque agora eu já sei o que eu faço, o que eu posso fazer pra melhorar a minha vivência aqui na Terra enquanto a gente é vivo, né? Porque a única garantia e a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, se a gente sabe que a gente vai morrer, o que eu posso fazer pra viver aqui enquanto eu tô viva da melhor maneira possível? O perdão como escolha consciente. O perdão não depende do outro pedir desculpas, é uma decisão pessoal. Então, isso é uma suposição, porque realmente não é verdade. É só uma suposição. Quando meu irmão faz alguma coisa pra mim que eu não gosto e ele vive bem, não é sobre ele pedir desculpas, não é sobre eu falar pra ele, olha, o que você fez eu não gostei. E ele pedir desculpas, né? É uma questão de, mesmo que ele não peça desculpas e mesmo que eu não fale pra ele que eu não gostei, eu posso falar pra ele, ó, o que você fez eu não gostei, ele pode me pedir desculpas. Mas se ele me pedir desculpas e eu não me perdoar, ou eu também não me pedir desculpas, né, pelo acontecido, nada acontece. A gente não vai ter
essa escolha consciente de que aquilo dali machucou, né? Tanto um quanto o outro. Quando a gente escolhe de forma consciente perdoar, é sobre soltar a corrente que nos prende ao passado. E então, como eu disse, eu me senti abandonada na infância por vários motivos. Teve um motivo que eu lembro que com bastante clareza, que foi uma vez eu jogava vôlei, eu praticava vôlei, jogava vôlei no SESI, aqui da minha cidade. E eu lembro que minha mãe falou pra mim assim, sai mais cedo que eu vou te buscar. E aí eu fui, conversei com as colegas do vôlei e saí pra esperar. E a minha mãe não apareceu. As meninas saíram do negócio do vôlei, do treino do vôlei, eu fiquei lá esperando. Esperava. E aí foi anoitecendo o dia, e aí eu liguei e falei, eu tô aqui te esperando. Ela falou assim, eu não vou conseguir te buscar. Aí eu tive que ligar pra minha avó, aí a minha avó foi e me buscou. E quando eu repito o padrão, porque eu não perdoei aquele fato, não tinha perdoado aquele fato, eu vou repetir padrão com outras pessoas. Então eu vou sempre esperar as amizades falarem que vai fazer alguma coisa e não faz, ou relacionamento amoroso. E se eu não perdoar, porque assim, pode ser que realmente a pessoa esqueceu, né, de te buscar, no meu caso, ou foi fazer outra coisa, e a vida ficou corrida e esqueceu da criança, por exemplo. Mas o fato é que se eu não perdoo o fato que aconteceu, eu não consigo evoluir, eu não consigo escolher com consciência que eu posso ter outras amizades que escolham, né, que decidam estar comigo, então, ou que decidam estar comigo e não me abandonar. Só que se eu não perdoo o fato, as outras pessoas, conforme forem convivendo comigo, vão repetir o padrão inconscientemente, porque elas estão repetindo uma coisa delas. Só que eu vou atrair aquilo que eu sou. Se eu atraio o que eu sou e não o que eu desejo ser, e eu não me perdoo, eu nunca vou conseguir avançar. Eu só vou conseguir avançar e ter relacionamento com as pessoas que eu gostaria de ser, da pessoa que eu gostaria de ser, se eu perdoo o passado que eu tinha, né? E quebro essa corrente do que aconteceu. Como praticar o perdão no dia a dia? Você pode fazer exercício de autorreflexão. O que essa dor ainda ensina? Se alguma coisa acontecer, né? Por exemplo, de você se sentir abandonado, ou de você se sentir na solidão, né? Que é diferente da solitude. Mas você perceber que você está repetindo o padrão, ou que, vamos supor, que você começa a conversar com uma pessoa e a pessoa não te responde como você gostaria. Você pode se perguntar o que essa dor, né, da tristeza tá fazendo, que eu preciso aprender novamente. E precisa pensar como autorreflexão mesmo do que a gente pode aprender, perdoar. Às vezes nem é sobre a pessoa em si, mas é sobre o nosso passado, a nossa criança, né? O que a gente viveu quando era criança, pra gente conseguir poder avançar. Você pode também escrever cartas, mesmo que você não envie pra pessoa que te feriu, né? Que você se sente ferido. Você pode escrever cartas, que é uma forma de você colocar pra fora o que você sentiu. Eu tenho feito os vídeos, mas lógico que eu não tô colocando tudo pra fora, porque eu não posso usar o vídeo do YouTube como psicólogo, né? Senão eu vou abrir muita coisa e não é todo mundo que precisa saber de tudo, mas eu posso abrir aqueles aprendizados que eu sei que pode agregar na vida do outro. E você pode também ir no psicólogo. Aconselho você fazer terapia, caso você
tenha dores muito profundas que você não consiga trabalhar sozinho. E fazer afirmações de autocuidado. Eu escolho me libertar dessa dor, eu me amo, sou feliz comigo mesmo, eu passo perfume porque eu mereço, eu uso a roupa que eu quero porque eu mereço. Não é só sobre o outro, não é se arrumar para o outro, é se arrumar para si mesma ou para si mesmo. O lado oculto do não perdão. Muitas vezes o rancor dá uma falsa sensação de controle, mas na verdade é um veneno que a gente mesmo toma. Que foi o que eu disse um pouco atrás. É que quando a gente não libera o perdão, e a gente vai ter essa questão de repetição de padrão, e ter raiva acumulada, e doenças psicossomáticas, é que o nosso cérebro vai liberar essas substâncias de ocitocina, né, que é a adrenalina, e falta de ar, ansiedade, e é um veneno que a gente está tomando. A gente está produzindo o veneno e a gente está tomando. E isso é ruim pra gente, porque aí a gente vai ter ansiedade, por exemplo, que não é uma coisa boa. E às vezes pode ser de outras coisas, mas se você libera perdão para si mesmo e para as outras pessoas, você vai ter um relacionamento mais saudável. E tudo aquilo que você não perdoa, você repete. Lembre-se disso. A ausência de perdão também cria sombras internas. Eu vou explicar agora um pouco sobre essa questão de sombras, o que as sombras são. As sombras são parte nossa que foram reprimidas, negadas ou feridas. São emoções, crenças e memórias que ficaram guardadas no inconsciente porque a gente não quis ou não soube lidar com elas. O exemplo que eu dei da escola de vôlei, né, que eu fazia. Eu me senti abandonada e esquecida naquela época. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. E quando isso aconteceu, e depois, né, até o momento que eu falo sobre isso, eu não sabia lidar. E aí, se eu não sabia lidar, é uma sombra interna que eu tenho. E toda vez que alguém fizer isso comigo, ou no caso não mais, porque agora já não é mais uma sombra, mas até pouco tempo atrás era uma sombra, e isso me machucava. E se isso me machucava e era uma sombra, não era sobre os novos relacionamentos com as novas pessoas. Era uma ferida antiga, era uma crença, uma memória que eu fiquei por muito tempo guardada e que me fazia mal. Então, eu só vou conseguir ter uma família saudável porque eu tô escolhendo ressignificar, reestruturar todas essas correntes que estavam me fazendo mal. Eu ainda vou honrar as pessoas, vou honrar a história da onde vim, de tudo que aconteceu, mas eu não preciso mais repetir os padrões. Como essas sombras aparecem? Em emoções desproporcionais, crise de choro, explosões de raiva e ansiedade sem motivo. Então, se por algum acaso você esteja tendo, né, ou já teve uma crise de choro, uma explosão de raiva ou uma ansiedade sem motivo algum, é porque essa sombra tá aparecendo e você precisa liberar perdão. E aí você precisa tentar encontrar de quem ou para quem você precisa perdoar, né? A figura que você precisa perdoar. Não necessariamente que seja a pessoa, mas aquilo que a pessoa fez você sentir sobre as suas emoções, as suas feridas, suas crenças, suas memórias, seus sentimentos, para que você perdoe a si mesmo, em primeiro lugar, e depois perdoe a figura, né, que fez com que você sentisse aquilo. Nos relacionamentos, a pessoa vai ter ciúmes excessivo, sensação de abandono, necessidade de controle. Como eu disse sobre relacionamento saudável no vídeo de culpa e dívida emocional, é que quando
eu, ter vindo de uma família disfuncional, que eu aprendi a amar no condicional, que era eu só sentia amada se eu fizesse algo de troca, e tinha manipulação, controle, chantagem e tudo que eu aconselho você assistir o vídeo do dia 22, que é culpa e dívida emocional, que lá eu explico um pouco mais aprofundado o que realmente aconteceu. Só para não deixar esse vídeo muito longo, é que a gente vai procurar nos relacionamentos, né, se você não perdoa o que aconteceu na sua infância e não perdoa a si mesmo por tudo que aconteceu para você chegar onde chegou hoje, né, com a consciência que você tem hoje, é que nos relacionamentos você vai ter ciúmes excessivo com o outro, sendo que o outro não tem culpa do que você viveu na sua infância. Vai ter sensação de abandono, que foi o que eu tive a sensação de abandono, que não era, a culpa não era do outro, era uma questão interna minha, né, no caso era uma sombra interna. E a necessidade de controle, você vai querer controlar tudo que o outro faz por ter insegurança, só que a culpa não é do outro, a culpa é... Aliás, não existe culpa nesse caso. Você só precisa perdoar a si mesmo e perdoar as suas raízes, né, para quebrar essas correntes, para você conseguir viver melhor. No corpo, você vai ter dores físicas recorrentes, tensão muscular, problemas de saúde ligados ao estresse. Então, se você também tem muitos estresses, a probabilidade de você ter falta de perdão, no caso ausência de perdão, ela é muito grande. E nos resultados, você vai ficar se auto-sabotando, procrastinando, dificuldade de prosperar e medo de se expor. Eu tive muito medo de se expor no começo, eu queria gravar vídeo pro YouTube desde 2019, mas eu tinha muito medo de me expor. Eu sonhava, eu tinha visão, mas aí entra também um pouco sobre o vídeo sobre a síndrome do impostor e a síndrome do cão vira-lata, que eu já sabia que eu queria estar nos lugares e queria estar com as pessoas, mas eu não me sentia merecedora daquilo. E aí eu não conseguia me expor. Então hoje, se eu consigo me expor, é porque eu já consegui realmente perdoar tanto a mim mesma como as pessoas, né, no âmbito da minha criança, desde o útero da mãe até os 7 anos e depois dos 7 até os 14. E o que essa sombra, no caso, né, tem a ver, essa ligação direta com o perdão? É que quando você não perdoa, a dor fica guardada como uma sombra, então essa sombra vai percorrer, vai estar lado a lado com você em todos os momentos. É igual quando a gente tá... A sombra só aparece, por exemplo, quando a gente tá no sol, né? E aí, em algum momento, a sombra aparece. Então, essa sombra só vai te prejudicar se você não perdoar a si mesmo e as outras pessoas. E essa sombra suga sua energia, atrai situações semelhantes, até pessoas parecidas com quem te feriu. Igual eu dei o exemplo do João com a Ana e o João com a Marcela. A Marcela, coitada, não tinha culpa de nada na relação, mas se João não perdoou a si mesmo e não perdoou o que aconteceu, né, na infância dele com os pais e com os familiares, quando ele se relacionou com a Ana, ele criou alguns padrões, ele repetiu e aí não deu certo. E aí quando ele encontra a Marcela, coitada, era uma coitada, porque ela não tinha culpa de nada. Só que como o Joãozinho não se perdoou, ele vai encontrar relacionamentos semelhantes, porque ele não teve perdão. E aí a sombra aparece novamente. Faz você reagir ao presente como se ainda estivesse no passado. É como se... O que eu já disse aqui também, que eu vivi 5 anos a mesma vida, que eu não aceitei e não perdoei o que tinha acontecido no meu passado, então eu fiquei repetindo 5 anos da minha vida as mesmas coisas. Ou, no meu caso também, que quanto mais eu andava, mais eu me sentia na areia movediça, nada estava acontecendo.
E aí quando eu decidi, por questões de sensação de abandono que eu tive, que não tem a ver com não tem a ver com o outro, tem a ver comigo mesmo, que eu falei assim, chega, eu preciso acabar com isso, que eu precisava realmente perdoar e me amar, e amar, no caso, a criança minha interna, né, do que eu passei quando eu era criança, porque eu sei que se eu não fizesse isso nesse momento, eu sei que uma hora ela ia acabar comigo, porque eu já não tava aguentando mais viver de tão louco que tava acontecendo, porque eu não tava tendo sentido na vida, não tava tendo sentido na minha vida. E aí eu falei assim, não, eu preciso realmente, eu quero viver, eu quero ter um aporte, eu quero construir uma família, só que se eu não colocar um fim nessa minha criança que estava se sentindo muito abandonada, muito, enfim, com muitas coisas ruins, e eu precisei perdoar tudo que aconteceu, eu precisei conversar comigo mesma e falar que eu amo demais, né, essa minha criança, que tudo que ela passou não foi em vão, mas que hoje eu tô usando de tudo que aconteceu pra me trazer força e compartilhar a minha história, né? Mesmo que seja em vídeos, em sequências de vídeos, eu sei que eu sei e eu espero que possa agregar quem assiste um pouquinho. E quando você perdoa de verdade, é como se pegasse uma lanterna e iluminasse essa sombra. Ela não desaparece, mas deixa de comandar sua vida em segredo. E isso é verdade, isso é muita verdade, porque a minha criança estava me consumindo tanto, mas tanto que eu não estava conseguindo achar sentido da minha vida. Eu não queria, enfim, morrer agora, mas se eu realmente não conversasse com a minha criança, comigo mesmo, e não colocasse um ponto final de perdoar tudo o que aconteceu, essa criança ia me matar, porque eu tava repetindo o padrão, eu tava, mesmo com outras pessoas que não tinha nada a ver com isso, eu tava se sentindo uma sensação de abandono, eu tava perdendo a oportunidade de ter relacionamentos incríveis com outras pessoas, porque a minha criança estava me sufocando. E quando eu realmente entendi isso, nossa, agora eu sei que talvez as outras pessoas não entendam o que aconteceu, né? Porque eu sei que, digamos assim, que eu mudei da água pro vinho, mas não é que eu mudei da água pro vinho, é que eu já venho num processo de consciência, de expansão da consciência, e toda vez que acontece alguma coisa que eu não quero que aconteça, é uma forma de eu realmente olhar aquele problema e essa dor e perguntar o que eu preciso mudar nesse ponto, nesse aspecto, para eu não continuar repetindo. E eu sei que, como eu quero construir uma família saudável, eu preciso curar isso dentro de mim, porque não tem como eu querer que eu tenho uma família saudável se eu não aceito e não se ressignifico e não tomo essas dores e tiro essas correntes de mim, aceitando as raízes, mas tirando as correntes. Eu não vou conseguir evoluir e não vou conseguir dar uma família saudável para os próximos que vierem de mim, porque eu não posso ser egoísta, né, nesse ponto. Uma coisa é não ter consciência, outra coisa é ser egoísta, eu ter consciência e não mudar dentro de mim. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero deixar uma frase aqui para você, para que você pense, reflita e deixe aqui também nos comentários o que você achou, o que você não achou, o que você provavelmente tenha percebido na sua vida e na vida, né, no seu entorno. Espero que você se perdoe, independentemente do que tenha acontecido na sua vida. Você se perdoe, você perdoe o que aconteceu com você desde o útero da sua mãe até os seus 7 anos, depois dos seus 7 anos até os seus 14. E que você também se perdoe, independente da idade que você tenha atualmente, que você perdoe tudo o que aconteceu, para você conseguir
avançar e conseguir evoluir, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de relacionamento amoroso, seja no relacionamento de amizade, seja financeiro, seja saúde, enfim, qualquer área da sua vida. Se você tá se sentindo estagnado, provavelmente é porque precisa de perdão. E eu te garanto que... Porque eu me garanto de que depois que eu me perdoei e me senti que essa criança que tava me sufocando, tava me matando aos poucos, eu me perdoei tudo que aconteceu. Eu digo com tranquilidade, com felicidade, que essa criança não me prende mais, porque eu perdoei tudo que aconteceu e hoje eu tenho a liberdade e a tranquilidade mental, paz, ambiência, tudo, de que eu posso dar pra mim coisas boas, mas eu dependeria, né, só dessa questão realmente do perdão. Então, se eu não tivesse me perdoado, eu acho que eu estaria muito infeliz. E eu já tava repetindo esses padrões e eu não quero continuar repetindo. Então, se eu não quero continuar repetindo, eu preciso perdoar. E a frase é a seguinte: a ausência de perdão alimenta sombras dentro de nós. O perdão é a luz que mostra o que nos feriu, não precisa nos definir. Ou seja, tudo que aconteceu na minha infância, principalmente, todos os meus traumas e os bloqueios que eu estava tendo, é que ela não define quem eu sou hoje. Ela me trouxe até hoje, aonde eu estou. Mas para eu ser uma nova mulher, no meu caso, eu precisei perdoar tudo que aconteceu para definir quem eu sou hoje. Então, eu espero que o vídeo tenha feito sentido para você. Se você ficou até aqui, agradeço a sua atenção. Curte o vídeo, comenta aqui comigo, gostaria de saber um pouco da sua história. Compartilha com outra pessoa que talvez precise escutar sobre esse assunto, né? Do perdão, ausência de perdão, efeitos e consequências. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.